Existem palavras que curam e existem palavras que ferem profundamente. Talvez você já tenha sentido isso. Uma frase dita no impulso, um comentário carregado de raiva, uma palavra fria em um momento difícil. E mesmo depois de anos, a dor continua viva dentro do coração, porque palavras têm poder. A Bíblia diz em Tiago 3:5, a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Perceba isso. Deus está nos alertando sobre algo muito sério. Uma língua sem controle pode destruir relacionamentos, pode ferir famílias, pode afastar pessoas e até endurecer o próprio coração. E talvez hoje o Espírito Santo esteja mostrando áreas da sua vida que precisam ser curadas. Talvez existam palavras que você disse e se arrependeu. Talvez existam feridas dentro de você que acabaram se transformando em agressividade, impaciência ou dureza. Mas escute isso com atenção. Deus não quer apenas mudar suas palavras. Ele quer curar seu coração. Porque muitas vezes, uma língua ferida é apenas o reflexo de uma alma cansada. Jesus disse em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração. É por isso que hoje o Senhor está chamando você para um processo de transformação espiritual. Então, antes de continuar, feche os seus olhos por um instante e faça essa oração comigo. Pai amado, eu reconheço que muitas vezes minhas palavras não refletiram tua presença. Em alguns momentos falei movido pela raiva, pela dor, pela ansiedade ou pelo impulso. Mas hoje eu te peço, transforma meu coração, cura minhas emoções, remove toda a raiz de amargura, orgulho e irritação dentro de mim. Ensina-me a falar com sabedoria, que minhas palavras levem paz e não destruição, que minha boca seja usada para abençoar e não ferir, e que o teu Espírito Santo governe minhas atitudes diariamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você deseja que Deus transforme suas palavras e seu coração, escreva nos comentários, Senhor, coloca vida em minhas palavras. Muitas batalhas começam na mente, mas acabam saindo pela boca. Pense nisso por um instante. Quantas vezes alguém falou algo no calor da emoção e depois passou dias arrependido? Quantas amizades terminaram por causa de palavras impensadas? Quantos lares foram feridos por conversas carregadas de orgulho, raiva e falta de controle? Por isso, a Bíblia trata tanto sobre aquilo que falamos, porque palavras carregam direção espiritual. Provérbios 18:21 declara, a morte e a vida estão no poder da língua. Olhe para a força desse versículo. A língua pode gerar vida, mas também pode destruir lentamente. Pode levantar alguém desanimado ou aprofundar ainda mais a dor de quem já está quebrado emocionalmente. E talvez hoje Deus esteja chamando você para vigiar mais aquilo que sai da sua boca, não apenas em momentos de oração, mas nas conversas do dia a dia. Porque um coração cheio da presença de Deus naturalmente começa a produzir palavras diferentes, palavras de paz, de sabedoria, de encorajamento. Efésios 4:29 diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que for boa para edificação. Perceba algo poderoso nisso. Deus deseja usar sua voz para curar pessoas, para fortalecer pessoas cansadas, para levar esperança. Mas isso só acontece quando o Espírito Santo começa a governar nosso interior. E talvez existam áreas dentro de você que ainda precisam ser tratadas. Mágoas escondidas, feridas antigas, palavras que você ouviu no passado e que ainda machucam sua alma. Porque pessoas feridas, muitas vezes, acabam ferindo outras sem perceber. Então ore comigo mais uma vez. Pai querido, eu não quero usar minhas palavras para machucar ninguém. Eu não quero espalhar dor, irritação ou destruição através daquilo que falo.
Hoje eu entrego minha língua ao Senhor. Entrego meus pensamentos, entrego minhas emoções. Se existe alguma ferida dentro de mim influenciando minhas atitudes, cura-me, Senhor. Remove toda a amargura, toda a impulsividade, toda a necessidade de responder movido pela raiva. Coloca mansidão dentro do meu coração. Ensina-me a ouvir mais e falar menos. Que minhas palavras carreguem paz, que minha voz reflita a tua presença e que cada conversa minha seja guiada pela sabedoria do céu. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você deseja usar suas palavras para abençoar vidas, escreva nos comentários: minha boca pertence ao Senhor. Existe algo que muitas pessoas não percebem. Aquilo que alimenta sua mente também influencia suas palavras. Por isso, existem pessoas que vivem cercadas de negatividade e acabam espalhando desânimo por onde passam. Vivem consumindo raiva, críticas, confusão e, aos poucos, o coração vai ficando pesado. Mas quando alguém permanece na presença de Deus, algo começa a mudar. A mente muda, as reações mudam, as conversas mudam. Colossenses 4:6 declara: a palavra de vocês seja sempre agradável, temperada com sal. Olhe para isso. Deus não está dizendo para fingirmos felicidade. Ele está ensinando que nossas palavras precisam carregar graça, precisam transmitir vida, precisam refletir o caráter de Cristo. E sabe por quê? Porque pessoas cansadas já recebem peso demais do mundo todos os dias. Elas precisam encontrar descanso quando chegam perto de alguém cheio da presença de Deus. Talvez hoje o Senhor esteja chamando você para ser exatamente isso. Uma voz de paz em meio ao caos, uma presença que encoraja, uma pessoa que transmite esperança mesmo em tempos difíceis. Mas isso não acontece apenas tentando controlar palavras externamente. Isso nasce de uma vida íntima com Deus, porque quem anda com Jesus começa a falar diferente. Atos 4:13 diz que as pessoas reconheciam os discípulos porque eles haviam estado com Jesus. E talvez essa seja a transformação que Deus quer fazer em você hoje. Não apenas mudar sua fala, mas mudar sua essência. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então feche seus olhos mais uma vez e ore comigo. Pai amado, eu quero que minhas palavras revelem tua presença. Que as pessoas percebam teu amor através da maneira como eu falo. Purifica minha mente, purifica meu coração. Retira de mim toda influência negativa que esteja contaminando minhas emoções. Ajuda-me a permanecer mais perto da tua palavra, mais perto da oração, mais perto da tua presença. Que meu coração seja cheio da vida de Cristo e que essa vida transborde através das minhas conversas, atitudes e reações. Quando eu encontrar alguém cansado, usa minhas palavras para fortalecer. Quando eu encontrar alguém ferido, usa minha voz para trazer consolo. E quando eu estiver sendo provado emocionalmente, ajuda-me a responder com sabedoria e domínio próprio. Que minha boca seja instrumento de paz e não de confusão. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você deseja que suas palavras reflitam a presença de Deus, escreva nos comentários: que minha voz leve paz. Há pessoas que parecem fortes por fora, mas estão destruídas por dentro, e muitas vezes ninguém percebe, porque algumas das feridas mais profundas da alma foram causadas por palavras. Palavras ouvidas na infância, palavras ditas em momentos de dor, palavras que marcaram o coração por anos. Talvez você carregue isso até hoje. Frases que fizeram você acreditar que não era suficiente, que não tinha valor, que nunca conseguiria mudar. Mas escute isso com atenção. A voz de Deus é maior do que qualquer palavra negativa que lançaram sobre sua vida. Isaías 55:11 declara: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia.
A palavra de Deus gera vida, restauração, cura. E hoje o Senhor quer quebrar dentro de você todo o peso emocional causado por palavras destrutivas. Porque enquanto palavras humanas podem ferir, a presença de Deus pode restaurar completamente uma alma. Talvez seja por isso que você chegou até aqui hoje. Talvez Deus esteja trazendo cura para áreas escondidas do seu coração. Áreas que ninguém vê. Feridas silenciosas. Lutas emocionais que você nunca contou para ninguém. Mas o Senhor conhece tudo. E Ele não despreza um coração quebrantado. Salmos 34:18 diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Então não esconda mais sua dor diante de Deus. Entregue tudo a Ele agora. Ore comigo. Pai querido, Tu conheces todas as palavras que feriram minha alma. Tu conheces minhas dores escondidas, as marcas emocionais que ainda carrego dentro de mim. Hoje eu entrego tudo ao Senhor. Toda a rejeição, toda a humilhação, toda a palavra negativa que ficou presa em minha mente por anos. Eu rejeito toda mentira que tenta destruir minha identidade, porque minha identidade está em Ti. Cura meu coração profundamente. Restaura minha autoestima emocional e espiritual. Ajuda-me a não repetir sobre outras pessoas as dores que um dia lançaram sobre mim. Que minhas palavras tragam cura, que minhas atitudes transmitam amor e que minha vida seja marcada pela presença do Espírito Santo. Remove de mim toda necessidade de atacar pessoas para esconder minhas próprias feridas. Ensina-me a viver em paz. E que a Tua palavra tenha mais força dentro de mim do que qualquer voz negativa deste mundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você acredita que Deus pode curar feridas causadas por palavras, escreva nos comentários. A palavra de Deus traz cura para minha alma. Talvez hoje Deus tenha mostrado algo importante ao seu coração. Suas palavras têm poder. Poder para ferir, ou poder para restaurar. Poder para afastar pessoas, ou aproximá-las da presença de Deus. E quanto mais alguém anda com o Senhor, mais sua maneira de falar começa a mudar. Porque uma vida cheia do Espírito Santo não produz apenas aparência espiritual. Ela produz transformação verdadeira. Transformação nas atitudes, nos pensamentos, nas reações, nas conversas escondidas que ninguém vê. E sabe o que é mais forte nisso? Deus deseja usar sua voz como instrumento de cura neste mundo. Em meio a tantas palavras carregadas de ódio, agressividade e frieza, o Senhor procura pessoas que liberem paz, pessoas que carreguem esperança, pessoas que falem com sabedoria. Provérbios 15:4 declara: A língua serena é a árvore de vida. Olhe para isso. Suas palavras podem se tornar abrigo para alguém cansado. Podem fortalecer alguém que pensou em desistir. Podem reacender a fé de uma pessoa que estava perdendo a esperança. Mas para isso, seu coração precisa continuar cheio da presença de Deus diariamente. Porque ninguém consegue transmitir vida sem primeiro permanecer conectado à fonte da vida. Então nunca abandone a oração. Nunca abandone a palavra. Nunca permita que a dureza deste mundo roube a sensibilidade espiritual da sua alma. E mesmo quando alguém ferir você, peça ao Espírito Santo sabedoria para responder de maneira diferente. Porque existe força no domínio próprio. Existe maturidade espiritual em quem aprende a responder com graça. Então, antes de encerrar este momento, entregue sua voz completamente ao Senhor. Ore comigo. Pai amado, obrigado porque Tua palavra falou profundamente comigo hoje. Eu entrego ao Senhor minha boca, meus pensamentos e minhas emoções. Que minhas palavras nunca sejam usadas para destruir, mas para curar, fortalecer e aproximar pessoas da Tua presença. Coloca vigilância sobre meus lábios. Ajuda-me a pensar antes de falar. Ajuda-me a responder com mansidão mesmo em momentos difíceis. Que meu coração esteja tão cheio do Teu Espírito, que minhas palavras reflitam Tua paz naturalmente. Afasta de mim
toda a agressividade, orgulho e impulsividade. E ensina-me a viver de maneira que honre teu nome em tudo o que eu disser. Que minha voz carregue esperança, que minhas conversas transmitam vida e que todos percebam, através das minhas atitudes, que existe algo diferente dentro de mim. A presença de Deus. Eu entrego completamente minha vida ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários. Quero usar minhas palavras para levar vida. Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos e deixe seu comentário, compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui. Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração, reflexão e crescimento espiritual. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho, uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.